Eu sei que Ele tem uma palavra de Deus aos nossos corações. Ele vai ser usado por Deus para ministrar com toda a ousadia. E nós vamos ser abençoados. Amém? Estende as mãos. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar por esse momento, Pai. É um momento único e especial. Nós vamos estar ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Que o agir e o mover do Teu Espírito venha a ser grande no nosso meio, tirando toda a distração, ó Pai, todo o movimento, Senhor, para que possamos compreender e entender o Teu propósito nesta noite. E também apresentamos a vida do nosso pastor, o Teu ungido, Senhor. Ele leu, ele estudou, ó Pai, ele está, Senhor, na Tua presença, que o Senhor venha usá-lo com autoridade, com poder e com ousadia, para que no momento que ele abrir os seus lábios, a sua voz venha pairar nos nossos corações, penetrando de uma forma poderosa, como uma espada de dois gumes, ó Pai, para que a Tua palavra, ela venha fazer aquilo para qual ela foi enviada, ó Pai, usando a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Deus, sentar, por favor. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1. Glória a Deus. Tem gente procurando ainda? Glória a Deus. Pode baixar um pouquinho aqui em cima, Cleiton, por favor, filho. Pode baixar. Isso. Diz assim o texto. Capítulo de número 6, versículo 1. O povo de Israel pecou contra o Senhor. E por isso o Senhor deixou que os povos de Midian minasse durante 7 anos. Versículo 2. Os israelitas se esconderam dos midianitas dentro das cavernas, e em outros lugares também, seguro nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Versículo 3. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e atacavam Israel. Acampavam nas terras e destruíam suas ovelhas, até o sul, perto de Gaza. Não deixaram nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, pelo menos uma vaca, pelo menos um jumento. Versículo 5. Chegaram com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como os gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro para Deus, o Senhor. Versículo 7. Quando eles oraram ao Senhor, por causa dos midianitas, Ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão
eu livrei vocês de todos os egípcios e de todos que lutavam contra vocês aqui, nesta terra. Eu expulsei os inimigos de vocês e dei a vocês esta terra. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E vocês não deveriam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho. Via perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Ebiezer. E o seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque, que pisava uvas, escondido para que os midianitas não encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: você é muito corajoso. O Senhor está com você. Então respondeu Gideão: ora, se o Senhor está conosco, por que é que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Até aqui, irmãos. Queridos, eu quero falar hoje um pouquinho a respeito, quero dar um tema, como de costume, a essa mensagem hoje. Eu espero que seja muito útil para você que está aqui hoje. Eu espero que o microfone funcione, primeiro. Eu espero que seja não só útil para você, mas para o pessoal que vai ouvir a gente amanhã ou depois, quem sabe até agora, que está do outro lado aí. E eu quero celebrar a Deus, porque até que enfim, agora nós estamos nas redes sociais. Posso ouvir um glória a Deus? Tem muita gente que vai ser abençoada, eu tenho certeza. A gente gravou um vídeo teste, irmão, teve pelo menos umas 300 visualizações lá. Então já alcançou alguém. Se alcançar 1, 2, 3 pessoas, eu já estou muito feliz. Então, eu quero pedir a Deus, de todo o meu coração, que essa palavra ela não seja soprada ao vento. Presta atenção ali para mim. Eu tenho percebido que existe uma coisa que bloqueia muitas pessoas. Se tem algo na vida da gente, uma das coisas mais terríveis na vida de um ser humano, é o sentimento de culpa e de inferioridade. Uma pessoa que se sente culpada, ela não consegue caminhar. Uma pessoa que já tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e ele viu que as coisas não andam, aquilo bloqueia o caminho dele. E ele começa a carregar esse sentimento de culpa e de inferioridade na vida dele, e essa culpa o paralisa. Se tem uma coisa que paralisa o ser humano, é a culpa. Pessoas que um dia tentaram um relacionamento e não deu certo, talvez era alguém que ele amava tanto, um jovem que se encantou com uma garota e não deu certo, parece que bloqueia e não tem mais ninguém que serve para ela ou para ele. Um marido que um dia esteve num relacionamento e acabou e parece que as coisas travaram, ele não consegue mais virar a página e seguir em frente. E aí acaba que paralisando, carregando essa culpa no seu coração. Pessoas que tentaram 1, 2, 3 vezes e agora se sentem paralisados. Porque o sentimento de culpa é paralisante, atrofia o coração das pessoas. Eu sei de pessoas que já tentaram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e não deu certo e ela parou. A culpa tem o poder de sufocar a alma da pessoa. A culpa tem o poder de esgoelar o espírito do ser humano. A culpa consegue congelar as pernas. A gente não consegue sair do lugar quando a gente precisa, porque a gente fez algo e aquele algo talvez feriu alguém. Talvez por um sentimento de inadequação no coração de uma pessoa.
Aquilo vai paralisando o ser dela. A culpa também traz paranoia. Você sabe o que é paranoia, né? Aquela sensação de que tem alguém me perseguindo. Tudo que eu faço dá errado, porque sempre tem alguém na minha cola. Não sei não, acho que ela está falando de mim, hein? Você viu o que ela disse nas redes sociais? Eu acho que aquilo é para mim, hein? Você viu a mensagem que ela mandou no WhatsApp? É para mim, eu tenho certeza que é para mim. Então, por causa dessa paralisia, que atrofia a alma de uma pessoa, ela se sente incapaz de seguir em frente. Uma pessoa que carrega esse sentimento, ela não consegue ver por si mesma, ela consegue se ver com os olhos dos outros. Ela acha que ninguém gosta dela, ela acha que é a pessoa mais azarada do mundo. Eu já conversei com pessoas que dizem assim: irmão, pastor, amigo, para mim nada dá certo. Eu já tentei tantas vezes e nada dá certo. Você pode me explicar o que está acontecendo? A pessoa que tem esse sentimento de culpa, de inferioridade, ela não descansa, ela não dorme bem. A sua consciência lhe condena. Por mais que as pessoas e Deus tenha perdoado ela não consegue se sentir perdoada. Ela continua paralisada naquela situação durante anos. Eu conheço pessoas que não conseguem perdoar o irmão de sangue, a irmã de sangue, há anos, 10, 12 anos. Porque ele diz assim: eu nunca me esqueci do que ela falou naquele dia, naquela reunião, naquela casa, na sala da casa. Ela se sente indigna muitas das vezes, porque ela falou, falhou um dia, escorregou, e acha que não é mais merecedora de continuar caminhando, de continuar andando. Eu conheço pessoas que não conseguem crer mais em Deus, porque ela já caminhou durante 5, 6 anos, 10 anos, e ela diz assim: o que é que muda? Já viu aquele ditado? O que Maria ganha com isso? O que é que a gente leva com isso, em servir a Deus? Vale a pena servir a Deus? Eu já ouvi muito essas perguntas: vale a pena? A culpa que a pessoa carrega, esse sentimento de inadequação, de ser impotente, é tão paralisante, que sufoca o ser dela. Esse texto que a gente leu aqui, é o texto que fala da história de Israel. A história de Israel é muito conhecida de nós, está aí, ó, continuidade, ou continuação. É o mesmo povo, é o mesmo sangue, de geração em geração. O texto começa dizendo assim, olha. O texto começa dizendo: o povo de Israel pecou contra Deus. O povo de Israel deixou de ouvir a voz de Deus para cumprir com os apetites do seu coração, para saciar a sede do seu estômago. Para Israel era melhor a colheita do que Deus. Eles preferiam a colheita bem-sucedida do que o Deus da colheita. Então eles começaram a se divertir e aproveitar a vida. E começavam a ir para lá e para cá, sem a direção de Deus, sem saber para onde ir exatamente, e caminhando por si próprio. O texto diz assim, olha: e o povo de Israel se esqueceram de Deus. Inclusive, eles começaram a se envolver com outros deuses que Deus havia proibido eles. E alguém perguntava: por que é que está acontecendo isso com a gente? Por que é que Deus deixou isso acontecer? Por que é que Deus, o Deus do Abraão, do Isaac, que fez uma promessa, que daria uma terra, que daria uma descendência, e etc, e etc. Por que é que Ele está permitindo isso acontecer? Inclusive essa pergunta do Gideão, que é o personagem principal aqui agora. Engraçado, que Deus envia profetas e profetisas em Israel. E não é diferente hoje, presta atenção. Deus envia profetas e profetisas para falar assim, ó. Desse jeito assim, ó. Para conversar na língua deles, ó. E para dizer: olha, vocês me abandonaram, vocês me deixaram. E é por isso que está acontecendo tudo isso. É por isso que vem os midianitas, os amalequitas, os itas e todos os isitas da vida e vai tomando de vocês durante 7 anos, 7 longos anos. Tudo que eles plantavam, não colhiam. O povo do deserto roubava.
A história conta que eles vinham com os camelos e os dromedários. Mas não era 10, 15, 20, era uma multidão de midianitas que vinham como gafanhotos, o texto diz. E roubava tudo que eles tinham, a colheita deles era levada embora. Então eles plantavam aqui e vinha o inimigo e arrancava dali. Não havia mais alegria no coração de Israel, ao ponto deles terem que sair de dentro das suas casas e correr para dentro das cavernas, para dentro dos buracos, diz o texto, que eles escondiam dentro de poços. Poço d'água que estava seco, eles escondiam ali dentro, até que aquele povo amalequita passasse. Só que já os amalequitas, os medianitas e o povo do deserto voltaria. Porém, o segundo povo, o segundo personagem principal aqui, se é que eu posso dizer isso, são o povo, os medianitas, o povo de Midian. Eles eram que encabeçavam essa gangue, essa avalanche que vinha contra Israel. Aqui tem um homem que possivelmente está carregando um sentimento terrível no seu coração. Talvez um sentimento de incapacidade, talvez, e por que não, quem sabe, um sentimento de culpa por permitir aquilo acontecendo durante anos na vida deles. Esta é possivelmente a situação desse homem chamado Gideão. E por que não, quem sabe não esta a situação de alguns de nós que estamos aqui nessa noite. Fugindo de uma situação por causa da incapacidade que esse sentimento colocou dentro do coração dele. Vamos olhar para o cenário, o povo está plantando, e vem o inimigo e rouba tudo que eles plantam. E com isso a alegria deles se vai. E com isso os sentimentos de prazer deles vai. Hoje nós estamos olhando para Israel, ainda eles estão de certa maneira seguros, ainda estão ali. Nós não estamos ouvindo falar de pessoas que estão indo para dentro de caverna porque essa realidade é outra, mas tem gente correndo para a casa do vizinho, para a casa de um parente, para a casa de um amigo, e às vezes eu fico imaginando o coração de uma mãe que perdeu o seu filho soterrado com uma bomba na cabeça, na casa dela. Para a gente daqui do lado de cá, a gente olha e diz assim, eu não quero ver não. Não quero ver não. Mas aquela mãe tem que carregar aquela dor durante anos. E está aqui o povo de Israel carregando uma dor durante anos. O texto diz que Israel cultiva, mas os midianitas roubavam o rebanho, roubavam as plantações, roubavam as riquezas deles, a alegria, a felicidade ia junto. Estava tudo comprometido. E a pergunta é, de novo, que não quer se calar, por que é que Deus permitia aquilo? O texto responde, o povo de Israel abandonou a Deus. Engraçado, olha que coisa antagônica. O povo de Deus abandonou Deus. Ora, parece que não combina, parece água e óleo. Povo de Deus que abandona Deus? Como assim? Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Começaram a se envolver com idolatria, feitiçaria. Havia roubo, prostituição no meio de Israel. E por isso o povo está sofrendo muito. Porque eles haviam ignorado o que Deus havia falado para eles. Ignoraram os mandamentos de Deus. Eu vou repetir, Deus enviou profetas e profetisas para falar assim, desse jeito assim, Eu fiz uma promessa para vocês. O texto diz que o profeta olhou para eles e disse, foi eu quem tirei vocês da terra do Egito. O profeta de Deus disse assim, foi eu que tirei vocês daquela situação. Foi eu quem arranquei vocês de lá com mão forte, fui eu quem tirei. Mas eles estavam dando glórias para Baal. Eles estavam glorificando o nome de um Deus que não era Deus. E por isso eles estão sendo roubados de tudo que eles tinham. Ninguém podia sair nas ruas, escute isso. Ninguém podia sair na rua com uma sacola de compra, porque nem compra tinha. Uma sacola, uma marmita na sacola, porque o midianita vinha e roubava dele. Ninguém podia sair com uma sacola para entregar um alimento para um vizinho, porque o midianita vinha e tirava deles. E por isso o texto diz que Gideão está escondido dentro de um lugar, fugindo de uma situação, está todo mundo fugindo. Não tem nenhum para enfrentar os midianitas, presta atenção nisso. Não tem pelo menos um, Deus está procurando pelo menos um
que enfrente aqueles homens. Pelo menos uma pessoa. Está todo mundo trancafiado dentro de casa, com medo. Um monte de gente se acovardando. Mas tem um que sai, que corre risco e vai para um lugar onde não é tão adequado para malhar o trigo. E ele está ali, pisando trigo no lagar, o texto diz. Malhando uva, melhor dizendo. E aí, o texto diz que de repente aparece um anjo para ele. Malhando o trigo no lagar. Eu preciso fazer a correção, porque agora deu boom. Ele está pisando o alimento que Deus colocou na mão dele. O texto diz, está lá Gideão. E o anjo aparece para ele. E ele está malhando o trigo. Porque ele precisa de sair de casa para trabalhar, para colocar comida dentro de casa. Mas tem um monte de gente fugindo. Tem um monte de gente fugindo da realidade. Mas ele diz, não, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar comida dentro de casa. Eu preciso honrar minha família. Eu não posso parar, eu não posso me entregar. Eu preciso enfrentar essa luta, essa dificuldade. Aparece um anjo para ele. E diz para ele, você é valente. E o anjo está falando a verdade para ele. Porque ele é muito corajoso, ele saiu para as ruas. Os outros fugiram para dentro dos buracos, das cavernas, se esconderam. Ele saiu para a rua e foi malhar o trigo no lagar. E ali ele está correndo o risco de ser pego. Mas antes do inimigo chegar, quem chega é Deus. Quem chega é Deus primeiro. E Deus, através do seu anjo, diz assim, homem valoroso, valente. Tem uma palavra de Deus para você, homem valente. O anjo diz, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, homem valente. O Senhor é contigo. E ele diz assim, eu imagino, cá comigo. Ele ri e diz, não é possível. Como Deus é comigo? Se Deus estivesse com a gente, isso não estava acontecendo. Como Deus é conosco, se está acontecendo tudo isso? O moço diz, o varão diz assim, Deus é contigo. Deixa eu tirar algumas lições aqui desse texto, para a gente poder aprender algumas coisas aqui no nosso coração. Vou dizer de novo, Deus havia levantado profetas e profetisas. Não ouviram um profeta? Não ouviram as profetisas? Agora Deus enviou um anjo para falar com um homem. Pelo menos um homem. E esse homem ouve a voz desse anjo, questiona ele. Esse anjo fala com Gideão, dizendo que Deus é com ele. Provavelmente ele não sabia quem estava ali. Talvez ele pensasse que fosse alguém da proximidade. Talvez ele estava de cabeça abaixo e dizendo, se fosse Deus estivesse do meu lado, não estava acontecendo isso. Deixa eu fazer algumas aplicações hoje aqui para a minha vida e para a tua vida. Eu quero falar exatamente sobre isso que está aqui atrás. Eu acredito que está. Deus sabe. Deus pode, Deus ouve e Deus vê. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, aquele anjo apareceu ali, porque ele já havia falado com um povo, mas o povo não viu, mas ele viu que pelo menos um homem ia dar ouvido a ele. E aquele anjo aparece, quando Deus envia um anjo para falar com Gideão, é porque Deus queria que ele soubesse que Deus estava sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Quando Deus enviou um anjo para falar com Gideão, é que Deus queria que Gideão soubesse que Deus não havia virado as costas para ele. Eu sei que tem gente hoje aqui que precisa de ouvir isso. Deus não virou as costas para você. Eu não sei se você caiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se você falhou na sua jornada, não importa, se você tentou e não conseguiu várias vezes, eu estou aqui para dizer que Deus sabe de tudo que está acontecendo com você, com a tua família, no teu lar, na tua casa, Deus sabe de tudo, Ele sabe. O que Deus queria para Israel não era aquilo dali. Deus estava dizendo para Gideão, eu sei de tudo que você está passando, eu sei de tudo. Eu sei tudo que você já fez pela sua família. Eu já sei o quanto você já lutou pelo seu lar para colocar comida dentro de casa, Gideão, para manter a sua família em pé. Eu sei o quanto
quanto você já tem lutado para manter a sua família unida, os seus filhos em paz dentro de casa. Eu sei o quanto você luta para que a casa continue de pé, para que não haja separação dentro de casa, para que não haja contenda no meio da família. Eu sei de tudo o seu esforço, a sua luta, a sua dignidade, o que você tem feito para continuar conduzindo a sua família no caminho do Senhor. Eu sei disso. Eu sei o quanto você tem se esforçado para manter os seus pés dentro daquela empresa. Eu sei o quanto você tem se esforçado. Eu conheço a sua valentia. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. O teu adversário, ele vai sempre olhar para você e vai dizer assim: olha, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei. Eu sei. Ah, eu sei, está dando risada, né? Eu sei o que você fez ontem, eu vi, hein? Eu me lembro de uma irmã que um dia ela olhou assim para mim, ó, eu vi você lá, hein? Sabe quando dá um frio assim na espinha? Viu o que, irmã? Viu o que? Eu vi o que você fez, hein? Eu sei o que você fez, eu vi. O diabo, o adversário da tua alma, vai sempre dizer para você: você não pode, você é fraco, você não consegue, você é pobre. Por isso que você está mendigando. Enquanto você continuar plantando, eu vou arrancar o que você está plantando. Eu vi, eu sei de você, eu conheço você. Você fracassou a primeira vez, vai fracassar de novo. Vai fracassar de novo, não adianta continuar tentando. O diabo vai dizer para você: é impossível, não dá, você não tem capacidade. O teu dinheiro, ó o teu salário, o inimigo vai sempre acusar você. Inclusive vai usar gente que muito você preza, para colocar peso sobre os seus ombros e para culpar você. Mas Deus não, enquanto o inimigo tenta arrancar a alegria da tua alma, Deus está dizendo aqui nessa noite: a alegria do Senhor é a tua força. Deus não faz isso. Foi Deus quem te criou e conhece a sua estrutura. Ele sabe que você é pó. Ele sabe que você errou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai errar mais umas 10 ou 20 ou 1000. E mesmo assim Ele ainda conta com você. Mesmo assim Ele acredita em você. Deus conhece a tua dor, a tua dificuldade, a tua angústia. O quanto você tem trabalhado e batalhado pela tua família. O quanto você tem lutado pelo seu lar, pela sua casa. O quanto você tem sonhado por um lar em paz, por uma família unida. O quanto você tem lutado em prol do Evangelho, inclusive pelos seus irmãos na fé. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as suas perdas. Deus sabe da angústia do teu coração. Deus sabe quantas noites em claro você passa orando pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa. Eu me lembro de uma mãezinha, dos seus 70 anos hoje, aproximadamente, que acordava a casa inteira dizendo: Deus, salva meus filhos, salva meu marido, salva minha família, salva minha casa, salva o meu povo. E ela acordava a família inteira. Hoje eu me lembro das lágrimas daquela mãe e eu agradeço a Deus porque tinha pelo menos uma pessoa orando por mim. Eu quero dizer para você, mãe, que está aqui nessa noite: seja como Gideão, valente, valorosa, e nunca desista de orar pela sua casa. Nunca desista. Mas foi para as drogas. Continua orando, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmão Sérgio, é impossível aos teus olhos, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Tudo é possível. Deus está vendo as tuas lágrimas. Deus sabe de todas as suas orações, conhece a tua necessidade. Deus sabe dos teus sonhos, que os teus sonhos têm tudo a ver com os sonhos de Deus. Os teus sonhos não são egoístas. Você sonha e os teus sonhos têm a ver com Jesus de Nazaré. Eu sei, irmão, que tem gente sincera aqui dentro. Que os medianitas, os amalequitas, o povo do deserto está roubando. E Deus manda te dizer: continua no primeiro amor e nas primeiras obras. Não desista do propósito original de Deus para a tua vida. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos questões, todos nós temos inadequações. Não tem ninguém perfeito aqui dentro dessa casa. Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é santo, não é? Nós carregamos, a nossa natureza carrega promiscuidade dentro de nós. Mentira, raiva, zanga e tudo isso.
E Deus está dizendo assim, olha, não é na força do teu braço que você vai vencer. Mas é na força de Deus que você vai vencer essa batalha na sua vida. Deixa eu dizer algo aqui para você. Todos nós temos facilidade de acusar os outros no pecado que a gente não caiu. Sabe aquele pecado que você nunca cometeu? Eu também? Eu só faço para dizer, eu nunca caí, por que ele caiu? É porque é descarado. É porque não vigiou, tá vendo? Não vigia. O diabo tira. Nós temos muita facilidade de apontar o outro no pecado dele. Porque eu não cometi aquele pecado e diz, olha lá, tá vendo? Pregou, cantou, louvou, fez o que fez e olha lá. Querido, a Bíblia diz que se o Senhor encontrar um coração contrito e quebrantado de verdade, Deus não só perdoa, mas Ele apaga, Ele lança no mar do esquecimento e Ele escreve uma nova história na vida da gente. Ele está aqui dizendo nessa noite para a gente aqui nesse lugar, eu quero escrever uma nova história na sua vida. A gente aponta, mas todos nós temos culpa no cartório. Temos ou não temos, irmão? Quem é que não tem? Eu tenho. Minha ficha está suja. A minha ficha está suja, irmão. Se eu disser, irmão, eu faço tudo certinho, certinho. Já pequei de novo, já sujou mais a ficha no cartório. Irmão, eu sou tão certinho, mas tão certinho, que olha, não tem para ninguém aqui. Pecou de novo. Deixa eu dizer algo aqui para o teu coração. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, independente das suas inadequações. Se Deus não estivesse do lado de Gideão, jamais Deus enviaria um anjo. Escute isso. Se Deus ainda não tivesse propósito para Gideão, um plano para a vida dele, Deus não enviaria profetas e profetisas. Se Deus ainda continua falando, é porque Deus ainda quer fazer algo novo na minha e na tua vida. Quem sabe Deus não enviou um anjo hoje aqui para dizer, eu quero fazer coisas novas na tua vida. Quem sabe Deus não enviou um anjo para fazer aqui, trazer uma mensagem que as crianças riram e que no final trouxe uma palavra para o coração de alguém aqui. Era anjos de Deus aqui dizendo algo para alguém. Quem sabe anjos de Deus não subiram agora há pouco nesse altar, anjos pequenininhos, engraçadinhos, que cantaram um louvor. Quem sabe não era anjos de Deus trazendo uma palavra para o teu coração. E quem sabe você não perdeu a oportunidade de ouvir a voz de Deus na voz das crianças. Deixa eu dizer para você algo nessa noite. Você não está sozinho nessa sua caminhada. Eu vou dizer algo que Deus colocou no meu coração. Você não está sozinho nessa sua jornada. Os dias dos seus salteadores estão contados, diz o Senhor. Está sendo roubado até hoje, volte, se tiver alguma coisa para colocar no lugar, coloca a tua vida diante de Deus, peça misericórdia para Deus, porque Deus ainda tem coisas novas para fazer na minha vida e na tua vida. Você não está sozinho, permaneça firme, malhando o seu trigo, pois o fruto do seu trabalho será recompensado, diz o meu Deus. Deus apareceu para dizer, olha, você não está sozinho. Eu sei o que está acontecendo na tua vida. Segundo lugar, quando o anjo aparece, o anjo foi enviado por Deus, para dizer, Deus é contigo. E o que é que Deus queria dizer? Estava dizendo para Gideão, o que é que Deus queria que Gideão soubesse? É que, a despeito da incapacidade de Gideão, Deus queria que Gideão soubesse que a incapacidade dele seria recompensada ou compensada pela presença de Deus. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo era muito simples. Aquilo que você não tem condições de fazer, eu vou fazer por você. Coloca nas mãos de Deus, igreja. Simples assim hoje aqui para você. Coloca nas mãos de Deus, que Deus vai te honrar. Não desista da tua caminhada com Deus. Eu tenho algo para dizer aqui para essa igreja. É a presença de Deus que fará toda a diferença na minha e na tua vida. É a presença de Deus que fará toda a diferença na minha vida e na tua vida. Vá ao Senhor todos os dias em oração. A resposta de Deus vai chegar na tua vida.
É a presença de Deus que fará essa diferença. É o fator divino que estava presente naquele momento que mudou a história de Gideão. Era para que Gideão soubesse que a única saída era invocar o nome do Senhor. Querido, você pode até estar correndo atrás de um bom salário, melhorar, a conta fica bem verdinha, bem bonita, mas a resposta está nas mãos de Deus. Você pode ter toda a riqueza do mundo, e glória a Deus, e tomara que tenha mesmo para ajudar um monte de gente, mas lembre-se, a resposta está nas mãos de Deus. Quando o anjo disse, Deus é contigo, Deus queria que Gideão soubesse que ele pode. Gideão, você não pode, mas Deus pode. Gideão, você não tem condições, eu gosto muito disso, mas eu tenho condições. Você não consegue, mas eu consigo. Você não vai, mas eu vou. Você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Você não é nada, mas eu sou tudo. Lembre-se, Gideão, fui eu quem tirei vocês daquela situação. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Você entrou aqui para Deus lembrar você de algo. Foi Deus quem tirou você daquela situação. Foi Deus quem sustentou você naquele processo de perda. Foi Deus quem guardou o teu coração para que você não fizesse besteira. Quanta vontade de tirar a vida, quanta vontade de entregar tudo, quanta vontade de desistir de tudo, de pular de lá de cima, quanta vontade, mas Deus te preservou até aqui. E o meu Deus manda te dizer nessa noite, não desista, porque a resposta está nas minhas mãos. Eu posso te socorrer. Deus está procurando pelo menos um homem que possa ouvir a voz dele e atender. E eu estou aqui para fazer essa pergunta para a gente aqui. Tem pelo menos um? Não responda, por favor. Tem pelo menos um? Responda para você. Tem pelo menos um que Deus possa confiar? Porque todo Israel não ouviu a voz de Deus, preferiu fugir e perder tudo que tinha. Deus estava procurando pelo menos um. Porque com um Deus pode fazer um estrago do bem. Me entenda, por favor. Deus pode mover céus e terra através de uma pessoa. Uma pessoa audaciosa. Uma pessoa que não está como uma rã na frigideira morna. Aos poucos vai sendo cozinhando. Tem gente sendo cozinhada. É isso? Sendo frita. Sabe, a banho-maria. Devagarzinho. Deixando Deus fazer as coisas. Senhor, eu preciso tanto, Senhor. E Deus está dizendo, se tiver pelo menos um que saia para fora, pelo menos um que seja corajoso. A gente fica olhando para o Brasil e dizendo assim, isso aí não vai mudar não, pastor. É claro que não vai mudar. A gente fica dentro da caverna, a gente fica criticando o presidente, a gente fica falando mal do vereador, a gente fica falando mal das igrejas. É claro que não vai mudar. Mas se tem pelo menos um que contamina a vida do próximo, que contamina de uma maneira boa, bonita, a vida do outro, e diz assim, não, vai mudar sim, porque nós servimos um Deus que tem poder para mudar sim. Pastor, essa droga aí já tomou conta, sabe? Acabou, não tem mais jeito não. Enquanto tiver gente covarde, não tem jeito. Enquanto tiver gente que silencia, o mundo continua indo para o buraco, mas se tiver pelo menos um homem, pelo menos uma que descruze os braços. O Senhor me trouxe aqui para dizer, olha, se tiver pelo menos um lá dentro daquela casa, se tiver pelo menos um lá dentro daquele lugar, pelo menos um, eu vou começar um processo de transformação e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Deus pode. Era Deus dizendo, Gideão, você não pode, mas eu posso. Deixa eu voltar a fita aqui um pouquinho. Ou adiantá-la, para Lucas capítulo de número 13, que conta a história de uma mulher que andava assim, ó, e não conseguia se levantar, lembra disso? Uma mulher que vivia encurvada, e o texto diz que havia um espírito mau nela. Será que esse espírito mau não era exatamente esse sentimento de culpa? De incapacidade? Presta atenção, por favor.
Eu me lembro de uma frase de um sujeito que dizia assim: olha, não se encurve diante das adversidades, porque senão o teu adversário vai cavalgar sobre as tuas costas. Será que aquele espírito não estava aproveitando de uma situação para encurvar ela? E para dizer, é isso mesmo, anda assim encurvada, de cabeça baixa, olha para o chão. Cabeça baixa, você não é digna. Você não vai conseguir sair de onde você está. Será que não era isso que o inimigo de Israel não estava fazendo com eles? Aproveitando a oportunidade, como eles pecaram contra Deus, abandonaram Deus, e agora eles estão sendo oprimidos, e o inimigo de Israel não está cavalgando nas costas deles? Será que não é isso que está acontecendo? Por causa de uma incapacidade de levantar e dizer, aqui não, na minha casa não. Os israelitas estão fugindo para dentro das suas cavernas, cada um cuidando da sua família, e não era isso que Deus queria. Isso é um grande erro da igreja hoje. Eu cuido dos meus filhos, a minha casa, eu protejo o meu lar, sendo que o meu cuidado é do outro. Sabe aquele processo egoísta? Eu cuido da minha casa, eu faço para mim, para os meus filhos, sou eu. Deixa eu dizer algo aqui para o teu coração. Será que não é essa falta de iniciativa que está te encurvando? Será que não é essa falta de posicionamento, de dizer, Senhor, eu creio na tua promessa, eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas através de mim, a começar comigo? A Bíblia diz que os midianitas levaram o povo de Israel ao desespero. Pense numa mãe desesperada. Está acontecendo hoje de novo. Uma mãe desesperada, que perdeu seus filhos, que perdeu uma esposa que perdeu o marido. E os midianitas, escuta isso. O inimigo de Israel só fazia isso por diversão, só para ver a desgraça deles. Você está entendendo, irmão? Não era nem por causa dos mantimentos, do alimento, porque era demais, eles não precisavam. A história conta que eles brincavam com aquilo. Era só para ver Israel encurvado. Você está entendendo, irmão? É só para ver a desgraça, é só para ver o povo triste, servindo a Deus, mas ó, não é fácil servir a Deus não, viu, irmão? Olha, servir a Deus, e Deus lá de cima dizendo, não foi isso que eu projetei para a vida de vocês. Eu tenho coisas novas para fazer na vida de vocês. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E por que está pesado? Tem alguma coisa errada que não está certo. Tem alguma coisa que não está acontecendo do jeito que deveria acontecer. E Deus disse, eu sei de tudo que está acontecendo, e eu posso tirar você dessa situação. Eu posso tirar você dessa situação. O inimigo está achincalhando da tua cara, mas eu posso tirar você dessa situação e te dar um belo testemunho. E Deus então envia um anjo antes que Gideão desista, porque tem pelo menos um. E este pelo menos um aceita o chamado de Deus. Era Deus dizendo, não se encurve, Gideão, pois ainda eu tenho planos para a tua vida. Não se encurve, Gideão, pois ainda não acabou, não acabou, não acabou. Não se entregue, Gideão, porque tem coisas novas ainda para acontecer na tua vida. Eu sei de tudo que está acontecendo, e eu posso tirar você dessa situação. E deixa eu dizer mais, maior do que as suas fraquezas, os seus pecados, é a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Deus não desistiu de você. Deus não virou as costas para você. Deus continua te amando tanto quanto Ele te amava no início. E Deus está dizendo, volte, porque eu quero fazer coisas novas na tua vida. Terceiro lugar, o texto que a gente colocou aqui atrás diz que Deus sabe, Deus pode e Deus ouve também. Quando o anjo aparece, eu já dei um spoiler para você, está ali. Quando o anjo aparece para Gideão, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Gideão, eu ouvi o teu choro, eu ouvi o grito do teu coração, eu sei o que você está enfrentando,
Eu ouvi tudo. Gideão é um homem valente, sim. Talvez alguém até havia dito para Gideão, Gideão, isso aí é o seu destino. É assim que é, Gideão. É o seu destino, inclusive, é o destino de toda a nação, Gideão, não adianta lutar. E o que o anjo está dizendo para Gideão é, não aceite o destino, você pode mudar. Escuta, irmã, o que eu tenho para você aqui, não existe isso. Você escreve a tua caminhada com Deus. Eu tenho que passar isso. Isso é destino, é o meu karma. Querido, Deus tem coisas novas na tua vida. Deus está esperando uma iniciativa para começar o processo de mudança na tua vida. Quando Deus envia o anjo para falar com Gideão, o que Deus está dizendo é o seguinte: Gideão, esquece esse negócio de karma. Porque isso já existia lá atrás. É o meu destino. Eu nasci para isso. Eu vou morrer assim, pastor. Pobre, pobre, pobre. Seja o que Deus quiser. Querido, Deus não fez, Deus não quer, não é assim. Deus tem coisas novas. Tanto para aquele povo, para aquela nação, para essa nação, para você, para a tua família, para os teus filhos. E quem sabe Deus não está esperando uma iniciativa do pai e da mãe. Quem sabe Deus não está esperando uma iniciativa do filho dentro de casa. Eu já ouvi falar de processos e vivenciei processos que começou através do garoto, do menino. Deus envia o seu anjo para dizer, não é assim, Gideão. Essa história não vai terminar desse jeito. Os israelitas estão todos trancados dentro das cavernas, dentro das valas. Mas Gideão continua levantando cedo e indo em busca do pão de cada dia. Talvez não existem nem mais palavras na boca de Gideão. Tanto que ele diz assim, olha, se Deus estivesse do meu lado, se Deus estivesse conosco, isso daí não tinha acontecido com a gente. Talvez Gideão já chorou tudo que tinha que chorar. Gideão está dizendo, eu não aguento mais. Talvez exista um sentimento de culpa, corroendo Gideão por dentro, porque ele não conseguia resolver aquela situação, inclusive para a sua família. Mas ainda assim ele continua malhando o trigo que sobrara. Continua malhando o pouquinho que tem nas tuas mãos. Continua lutando com o pouquinho que ainda existe nas tuas mãos. Continua usando as ferramentas que Deus colocou nas tuas mãos. Gideão sabe que não pode se entregar. Ele sabe que precisa correr esse risco. Este processo na vida de Gideão vai acontecendo lentamente. Angústia, uma tristeza, talvez aquela vontade de parar, de desistir, dia após dia. Ele está vendo Israel se desfalecendo. E isso mexe com o coração dele. E ele então pergunta para o anjo, se Deus estivesse com a gente. Talvez ele se lembrasse em algum momento da vida dele, das promessas que Deus havia feito. E até agora nada. Por que é que as promessas de Deus ainda não aconteceu? E nesse processo, quem sabe ele foi ferido. Quem sabe nesse processo do dia a dia de perda, muita perca, ou perdas, escolha como você quiser. Percas e mais percas, perdas e mais perdas. Eu ouvi há alguns dias atrás um relato de um moço que disse assim, eu não vou nunca mais a uma igreja. Não me chame mais para ir para uma igreja. Eu disse, what? Por quê? O que aconteceu? Ele disse, eu não quero mais ir para a igreja. E ele disse assim para mim, olha aqui, que relato terrível. Ele disse, se Deus quiser me levar para o céu, amém. Se Deus quiser me mandar para o inferno, amém. Ele é que sabe o que eu mereço. Você sabia que tem um monte de gente pensando assim? Tem um monte de gente desistindo da vida, desistindo das coisas que Deus tem para a vida dele. Eu disse para ele, não faça isso. Não desista do que Deus tem para a tua vida, Gideão. Não desista do que Deus colocou nas tuas mãos, Gideão. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para o teu coração, não pare de jeito nenhum, não desista de jeito nenhum. Não existem igrejas perfeitas, todos nós somos errantes. Todos nós falhamos.
Mas existe um Deus que é perfeito naquilo que Ele faz. Somos todos pecadores buscando a ajuda de um Deus santo. Não olhe para mim esperando perfeição, você vai achar um monte de rabisco. Mas o meu Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não engana, Ele não mente, Ele não faz nada daquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito dEle. E Deus me trouxe aqui para dizer, mais uma vez, não pare. Deus está te ouvindo e Ele pode te socorrer. Ele pode te ajudar. A Bíblia diz assim, olha, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece. O que Deus prometeu vai se cumprir, e o nome dele será glorificado. Por fim, quando Deus envia um anjo para falar com Gideão, o anjo veio para lembrar Gideão que Deus estava vendo. Deus sabia. Deus podia resolver aquela situação. Deus estava ouvindo as orações e a angústia do coração dele. E Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Deus estava dizendo, não tem nada que passa diante dos meus olhos que eu não vejo. A Bíblia Sagrada diz, em Lucas capítulo de número 12, diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Você pode celebrar, irmão? Você pode dizer, obrigado, Jesus. Deus sabe quantos fios de cabelo tem aqui. Só que não é só aqui, é aí, é ali, é acolá, desse povo tudo. Ele sabe. Escuta só. A Bíblia diz que Ele cuida dos pardais. A gente nem olha para os pardais, mas a gente chuta o pardal. Faz isso não, hein? A gente chuta, a gente prende o canarinho dentro da gaiola. A gente prende o papagaio na perninha. A gente aprisiona os bichinhos. Ele disse assim, eu cuido dessa gente. Eu cuido dos pardais. Eu cuido dos canarinhos, dos pombinhos. Eu cuido deles. E o que Deus está mandando eu te dizer aqui nessa noite, não te preocupes com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Se Ele cuida do pardalzinho, da pombinha, do coleirinho, Ele vai cuidar de você, igreja. Você tem muito mais valor do que pardal. Você tem muito mais valor do que a andorinha. Todos os cabelos da tua cabeça estão contados. Deus está dizendo para Gideão, eu sei de tudo o que está acontecendo. Eu sei de tudo o que está acontecendo. Tudo. A gente diz assim, mas Deus não está vendo. Deus sabe de tudo. Deus está vendo tudo. O teu esforço lá dentro da escola, na faculdade. Deus está vendo tudo. Quando você chega no final do mês, aquele boleto está quase virando. E Deus está de olho, Ele está só olhando. Quando está chegando os midianitas, a Malequita, está vendo o povo do deserto, e Deus está dizendo, eu estou vendo tudo. Deus está vendo tudo, diz o meu Deus aqui nessa noite. Essa semana Deus falou fortemente ao meu coração com o acontecido na vida da nossa diaconisa Paula, quando ela me ligou, dizendo, pastor, você pode me ajudar, pastor? Falei, sim, você pode vir aqui me buscar? Eu conheço a história dela, a maioria de nós conhecemos. O que aconteceu de alguns anos para cá. Depois de tão distante, ela conseguiu comprar um carro. Tantos anos passaram. E quando ela disse, olha pastor, roubaram o meu carro. Irmãos, falei, onde você está? Ela disse, eu estou no São Domingos. Eu falei, São Domingos me caiu, conheço aquele lugar. E o meu coração tremeu. Eu falei, Senhor, humanamente falando, Senhor, é impossível. Perdeu, já era, perdeu. Mas o Senhor disse, é impossível para você. Veio uma tristeza muito grande. Em seguida, o meu coração foi ficando mais calmo. Fui pegá-la. E eu vi a tristeza.
no olhar dela, ela firme. Eu falei, a mulher não chora? A mulher não chora, parece aquela história, o homem não chora. A mulher não chora. E ela firme ali, pastor. Eu não tinha palavras para dizer para ela. Levei até em casa. Quando o telefone tocou, ela disse, ela mandou uma mensagem, não me lembro agora se o telefone tocou, mandou mensagem. Pastor, eu peguei o carro. Irmãos, nessa faixa de Gaza que a gente vive aqui, recuperar o carro, só Deus, irmão. Para muitos pode não ser nada, mas o que Deus está dizendo para mim nesses últimos dias? O que você não pode fazer, deixa que eu faço. Entrega tudo nas mãos de Deus, porque nas mínimas coisas, Deus proverá na tua vida. E Deus viu o sentimento do coração dela. Claro, havia uma preocupação pelo carro, mas mais ainda pelos docinhos que tinha no carro, por causa das crianças. Eu falei, não é possível que Deus não vai responder uma oração dessa. A menos que Ele tenha algo melhor lá na frente. A menos que Ele tenha uma Ranger Rover para ela. Só se for isso, senão vai vir essa daí mesmo. Se não for essa, tem coisa melhor. E deixa eu dizer para você, querida, que perdeu até hoje, que não foi devolvido para você até hoje, continua acreditando em Deus, porque Deus tem coisas melhores para a tua vida. Não desista, o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite, não desista, continue olhando, continue batalhando, continue confiando no poder de Deus, porque o nosso Deus cuida das pequenas coisas. O nosso Deus está cuidando, tem todo cuidado com os seus filhos. Ele não deixa ninguém desamparado. Se eu, que sou um mero mortal, um homem corrompido, com tanta maldade, chorei pela perda dela, eu fiquei imaginando, Deus, não é possível. Eu tenho certeza que Deus está vendo o que está acontecendo. Querida, eu termino dizendo, seja fiel com um pouco, seja fiel no pouco. E quando você precisar de uma intervenção divina, Deus te socorrerá. Fique de pé em nome de Jesus. Seja fiel no pouco. E quando você precisar da ação de Deus na tua vida, o Senhor enviará providência e provisão sobre a tua vida. Porque Deus sabe, Deus pode, Deus ouve e Deus vê. Deus conhece, Deus sabe da tua dificuldade. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Que Deus abençoe grandemente o seu celeiro, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, sentimental, profissional. Que Deus te abençoe e que você saia daqui hoje com uma nova mentalidade. Deus pode, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus, Ele está vendo tudo. Não abaixe guarda, não baixe a sua guarda, lute, pois Deus está cuidando de você em cada detalhe da tua vida. Fique com essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas para Ele, Ele merece.